Simbora estudar! Hoje nós vamos analisar o conto O Outro, de Rubem Fonseca. Antes de começarmos a falar do conto, vamos falar um pouquinho do autor, né? É necessário que você entenda um pouquinho de como é a literatura do Rubem Fonseca. Rubem Fonseca é um autor que tem uma peculiaridade, né? Ele fala sobre a vida urbana, tá? A vida moderna, sobre a violência nas cidades, nos centros urbanos. Tá? Então a violência é uma temática muito presente. Este conto está no livro Feliz Ano Novo, tá? De Rubem Fonseca, de 1975. Tá? Esse livro foi proibido pela ditadura militar. E o curioso, eu acho que vocês se recordam, neste ano, no ano passado, no final do ano passado, acho que foi no início deste ano, tiraram ali, saiu um decreto lá, não me lembro em que estado do Brasil agora, da região norte, para retirarem os livros, né, vários livros, e Rubem Fonseca estava assim todos, né, todos os livros do Rubem Fonseca. Não é um autor para todo mundo, tá? Quem gosta, gosta muito. Eu gosto bastante do Rubem Fonseca, tá? Esse conto, o outro, não é o meu preferido dele, tem outros preferidos, mas como esse é o do vestibular, vamos falar então de O Outro, tá? O Outro conta a história. Vou ler o início, tá? Eu chegava todo dia no meu escritório às 8h30 da manhã. O carro parava na porta do prédio e eu saltava. Andava 10 ou 15 passos e entrava. Como todo executivo, eu passava as manhãs dando telefonemas, lendo memorandos, ditando cartas à minha secretária e me exasperando com problemas. Quando chegava a hora do almoço, eu havia trabalhado duramente, mas sempre tinha a impressão de que não havia feito nada de útil. Como vocês já perceberam, o conto é narrado em primeira pessoa, tá? Por um executivo. Então alguém, né, que tinha uma vida corrida. E esse personagem, ali a situação inicial do conto, ele vai fazendo todas as coisas. Ele tem uma rotina, né? Tudo do mesmo jeito. Almoçar no mesmo restaurante, o mesmo horário, né? O carro parava na porta do prédio e eu saltava. Ou seja, o que indica isso aqui? Não era nem ele que dirigia o próprio carro, ele tinha um próprio motorista. Então alguém de uma situação financeira muito boa. Um cara que era, por outro lado, escravo do trabalho. Tá? E o conto continua, né? Até o momento em que surge o conflito. O que é o conflito desse conto? Um rapaz aparece, né? E o rapaz, na primeira aparição, né? O rapaz nem... Deixa eu achar aqui a parte da primeira aparição. Então observe esse trecho aqui. Um dia comecei a sentir uma forte taquicardia. Aqui começa o conflito. Aliás, nesse mesmo dia, ao chegar pela manhã ao escritório, surgiu ao meu lado na calçada um sujeito que me acompanhou até a porta dizendo: Doutor, doutor, será que o senhor podia me ajudar? Dei uns trocados a eles e entrei. Pouco depois, quando estava falando ao telefone para São Paulo, o meu coração disparou. Durante alguns minutos, ele bateu num ritmo fortíssimo, me deixando extenuado. Tive que deitar no sofá até passar. Eu estava tonto, suava muito, quase desmaiei. Então, observa. Começam a haver os problemas com ele e ele tem um rapaz ali que aparece pedindo dinheiro. Ao mesmo tempo, no mesmo dia, né? Ele teve um problema no coração e ele começou a sofrer com isso. E aquele rapaz, né? Aquela pessoa, o outro, né? O título, o outro, começa ali a todo dia aparecer e a pedir. E a cada vez pedir mais. Viu que no primeiro ele nem pediu, né? Ele que deu uns trocados, ele só pediu ajuda, tá? Até o dia que ele chega e fala que a sua mãe morreu, né? E ele vai ali e fala: chega, a partir de hoje chega. Pegou, tirou o talão de cheque, preencheu um cheque ali e deu o dinheiro para ele. Ele foi... No dia seguinte ele estava aparecendo: doutor, o senhor é o único que pode me ajudar. E ele foi ajudando. Observe esse trecho aqui, ó. Mas não foi a última vez. Todos os dias ele surgia, repentinamente, súplice e ameaçador, caminhando ao meu lado, arruinando a minha saúde, dizendo: é a última vez, doutor. Mas nunca era. Minha pressão subiu ainda mais. Meu coração explodia só de pensar nele. Eu não queria mais ver aquele sujeito.
Que culpa eu tinha de ele ser pobre? Presta atenção nessa frase. Que culpa eu tinha de ele ser pobre? Tá? Essa é uma frase muito utilizada pelas pessoas. Ah, que culpa eu tenho eu dele estar morando na rua? Que culpa tenho eu de... Entendeu? Eu nunca sou culpado. Tá? Eu não faço... Parece que eu não faço parte dessa sociedade. Né? Dessa sociedade injusta que nós temos. Tá? Reflexão aí. Reflexão. Reflexão. Tá? E aí esse cara continua ali pedindo, insistindo, até que ele pede uma licença do trabalho e ele para por um tempo. Ele fica sem trabalhar, ele fala que no início foi difícil, muito difícil. Aí, quando ele está no trabalho, um dia ele sai para caminhar e quem que ele encontra? O cara, né? O cara que ele nunca descreveu, uma vez só ele descreveu, conseguiu ver, era um branco, era forte, o cara era ameaçador. Ele descreve que o rapaz era ameaçador, ele tinha medo do rapaz. Então um dia ele saindo, o rapaz está lá e ele fala: como que esse cara descobriu o meu endereço? Como que ele está aqui? Vamos lá. Um dia saí para o meu passeio habitual. São os 3 últimos parágrafos. Tá? Quando ele, o pedinte, surgiu inesperadamente. Inferno, como foi que ele descobriu meu endereço? Doutor, não me abandone. Sua voz era de mágoa e ressentimento. Só tenho o Senhor no mundo. Não faça isso de novo comigo. Estou precisando de um dinheiro. Esta é a última vez, eu juro. E ele encostou seu corpo bem junto ao meu. Enquanto caminhávamos, e eu podia sentir o hálito azedo e podre e faminto, ele era mais alto do que eu, forte e ameaçador. Presta bastante atenção, forte e ameaçador. Fui na direção da minha casa, ele me acompanhando, o rosto fixo virado para o meu, me vigiando curioso, desconfiado, implacável. Até que chegamos na minha casa, eu disse: espere aqui. Fechei a porta, fui ao meu quarto, voltei, abri a porta e ele, ao me ver, disse: não faça isso, doutor. Só tenho o Senhor no mundo. Não acabou de falar? Ou se falou, eu não ouvi. Com o barulho do tiro. Ele caiu no chão. Então vi que era um menino franzino, de espinhas no rosto, e de uma palidez tão grande que nem mesmo o sangue que foi cobrindo a sua face conseguia esconder. Aquele rapaz aterrorizante era uma criança que ele matou. Nós prestamos atenção no outro? Como que é o nosso dia a dia? A gente está prestando atenção no outro quando o outro passa? Interessante. Vamos fazer essa reflexão aqui. E com isso a gente encerra. Lê o conto. O conto é muito bom. Tem muita coisa interessante. Lê o conto Rubem Fonseca é muito bom. Tá? A literatura é a arma mais poderosa para vencer a ignorância. Por hoje é isso e simbora estudar!